Não dá máximo, hoje é o Vasco 2, Grêmio 1, Renato Gaúcho mudou o Vasco. Mudou pra um caramba, eu concordo, deu muito bom isso. Deu 2-1 pra nós, ganhamos essa, mas temos muitas a comentar. Então bora lá. Gente, vamos lá, vitória do Vasco, mais uma vitória do Renato Gaúcho. No final ali do jogo, o Vasco parou de jogar e ficou só o medo de tomar gol. A cada bola na área, quando o goleiro sobe, eu gelei. Mas deu tudo certo, é um começo melhor do que se dava para imaginar. O Vasco do Renato Gaúcho é completamente outro time. Então sim, o Renato Gaúcho mudou o Vasco, sim. Porém, ainda tem alguns problemas e são deles que eu quero comentar aqui com vocês. Olha só, a gente começa, cara, pela escalação que, por incrível que pareça, pelo menos para mim, eu não esperava isso, é a mesma dos outros jogos. E aí você pode pensar o seguinte, não, mas é claro que vai repetir, porque o Vasco vem ganhando, então o time que tá ganhando não mexe. Só que daí normalmente ganha no segundo tempo, né? Então ele não mexeu. Só que normalmente o Vasco ganha de virada no segundo tempo quando o time que começou já não está mais em campo. Então por isso eu pensei que ele vai mexer. Tá nítido que o Vasco melhora quando ele troca, mas ele não troca, ele vem de novo com o Léo Jardim, Paulo Henrique Saldívia, o zagueiro número 4, que é ali uma indicação do Diniz, que aparentemente vai ficar, né? Eu acho que já é mais do que claro que o Cuesta tá no banco não é por uma questão de saúde, é porque ele de fato perdeu a zaga, e ele perdeu a vaga da zaga. E cara, o Saldívia ele tem jogado bem, como eu já comentei aqui, ele dá um vacilo hoje, que ele conta com o Léo Jardim salvando ele no chute do Bright White, mas ele vem jogando bem, cada vez mais titular. Robert Hernan Cuiabano, que lembra muito o Cafu no auge, só que melhorado, tá ligado? Cuiabano na Copa. Enfim, Cuiabano jogando muito bem, e aí a gente chega do meio pra frente, que eu tenho muitas ressalvas. O que o Renato Portaluppi ele coloca em campo? Ele coloca isso aqui. Hugo Moura e Tietê, meu Deus do céu, misericórdia, mas aí que tá, cara. Por incrível que pareça, eu acho que hoje dá pra dizer que funcionou, né? Principalmente no primeiro tempo, talvez só nele, o que é um problema. Normalmente a gente joga os últimos 45 muito bem, hoje a gente jogou só os primeiros 45. Enfim, é um problema, mas hoje funciona, além de DVD como camisa 9, mesmo sem ser um camisa 9, o que eu já falei que eu não gosto, mas por mais que eu não goste, funcionou hoje também. Pelo menos a impressão que eu tenho. Se você concorda ou discorda, comente aqui. Mas eu acho que assim, por mais que seja uma formação que me causa um pouco de preocupação, funcionou. A gente tem um Nuno Moreira, cara, que tá com uma dificuldade de voltar no que um dia ele já foi, que me preocupa. Mas tudo bem. E dessa forma, meio que me desagradando inicialmente, chegava para jogar o Vasco de Renato Portaluppi no seu Renato Portaluppi no seu só quarto jogo. E aí a gente vai falar aqui da partida, mas antes eu queria falar pra você da Lecente, que eu não sei se você tá ligado, mas assim como a tática aqui que você pode um pé atrás, a Lecente, talvez você também tenha por não conhecer, mas é muito boa. O que pega? É uma marca de perfumes que faz perfumes inspirados em perfumes famosos. Então a gente tem aqui, por exemplo, o número 13, que é inspirado no Salvage Dior, que você provavelmente usa ou conhece alguém que usa, e tem outro aqui também, o número 12, que é o Nice, inspirado no Blood Chanel, que é famosíssimo também. Esse eu tenho gosto pra caramba. Enfim, perfumes inspirados tem esses e vários outros, e nesse tamanho aqui de 25ml você pode comprar pra ver se realmente gosta tanto do cheiro, e aí você pode, vai ter um monte de opção lá a mais, tá ligado? Você pode ver tanto qual você mais gosta, quanto verificar a qualidade deles. Dá uma olhada, tem alguns kits lá, link vai estar aqui embaixo, e atenção, cupom de desconto Josão, você aplica lá e paga ainda mais barato. Show de bola, por mais que você tenha uma dúvida, você vai ver que funciona. Então, aproveite, compre lá, link aqui embaixo. Vamos falar da partida, como é que começa? Começa com a gente já fazendo gol logo no início. Cuiabano, que na verdade o gol não foi dado pra ele, depois foi tirado e mandado pro Thiago Mendes, o que eu acho um erro, mas é uma baita jogada do Vasco. Foi dado o gol pro Thiago Mendes. E aqui você vê como, não sei exatamente porquê, não sei por que não funcionava com o Diniz, mas como aqui é outro time. O Andrés Gomes, ele pega a bola e ele não acelera correndo que nem um maluco, ele segura, ele breca, solta no Thiago Mendes, que tem essa qualidade de meio campista, que já lança na frente com o David, que domina adiantando a bola, vai deixar o jogador no chão, na merda aqui, invade a área e chega lá o Cuiabano para dominar, chutar, desviar no Thiago Mendes. Pra mim o gol devia ser de quem deu o chute, beleza. Tá tendo um lance, sei lá, a bola tá rodando, vai, põe uma rasteirinha, tá rodando, o cara do time adversário sem querer encosta com o pé e vai pro gol. Pra mim aqui seria gol, aí seria gol contra. Mas nesse lance o Cuiabano chutou, cara. Você desviou no Thiago Mendes ou não, beleza, mas não teve a chance de chutar. Pra mim o gol foi do Cuiabano. E aconteceu o gol e sai aqui o Cuiabano comemorando. Eu mostrei meio que o lance inteiro, porque eu acho o lance inteiro realmente interessante. O Andrés Gomes, que tem muita velocidade, mas ele para e pensa e não sai só correndo, que nem um desesperado. E ao fazer isso, ele faz o Vasco, ele possibilita que o Vasco crie a jogada. É que não tem mais o Diniz pra assustar, né?
Corre, passa essa bola! O Thiago Mendes e a sua importância de achar um baita passe. E também, cara, o DVD, que como eu falei, eu não queria no time, não me agrada, mas funciona muito bem. Ele domina já antecipando essa bola pra frente. E aí, provavelmente, se fosse outro camisa 9, não teria a velocidade que ele teve. E a jogada funciona muito por ele ter essa capacidade de velocidade. O zagueiro fica caído pro chão na merda, ele cruza na área pro Cuiabano, que vive um grande momento desde que chegou, tem funcionado muito bem. É outro caso também de funcionar talvez até melhor do que eu imaginava, porque eu pensei que ele fosse ser titular, mas não tão rápido e nem dessa forma tão, como que eu posso dizer, aparecendo tanto, porque ele é um lateral, mas mesmo assim ele tá envolvido em gol praticamente todo o jogo. Aqui, como eu falei, nem era o Piton no 23 e o Paulo Henrique também. E cara, o gol, a gente pensa que vai pra ele, mas ela desvia no Thiago Mendes e é dado gol pro Thiago Mendes, o que eu acho um erro e tal, mas tudo bem, o que importa é que é gol. E ele faz aqui, como eu falei, com a participação do DVD. É toda uma jogada inteira muito boa do Vasco, o DVD que eu não queria, mas funciona no primeiro tempo e o Vasco chega no primeiro gol de uma forma bem interessante. Pra depois acontecer o quê? Mais chegadas do Vasco, aqui o Nuno Moreira, assim, mostrando que apesar do 1-0, a gente não recuou, porque às vezes tem disso. Muito pelo contrário, o Vasco cresce na partida, a gente tem o Nuno chutando aqui de fora da área, e eu sinto ainda que o Nuno não voltou. Eu acho que hoje a partida dele nem foi tão abaixo assim, não. É que não apareceu muito nessa partida, né? Que não teve muito lance marcante, assim. Mas ainda não é aquilo. Como eu falei, durante o ano passado, quase que inteiro, a gente teve problema em diversos lugares do time do Vasco. O Nuno não era um problema. Hoje ele me parece ser a constante titularidade dele, às vezes até me incomoda. Não é algo tão preocupante assim, mas tem me incomodado um pouco. Aqui ele tem uma chance, não faz. Depois o Vasco tem mais chances. E aqui, principalmente se você tá vendo esse vídeo e você não é vascaíno, você é de fora e tá tentando entender o que acontece no Vasco, a gente precisa conversar sobre o Andrés Gomes, que fisicamente é avassalador. Ele é monstro, cara. Ele corre muito, arranja os passes top, faz cruzamento. Mas pra chute, meu Deus do céu, cara. Se o Andrés Gomes soubesse finalizar, hein, meu Deus. Tecnicamente, também é muito bom. Tecnicamente, no sentido de drible, ele vai ter um lance no segundo tempo que parecia o Neymar em seus períodos de auge, tá ligado? Só que ele tem um claro problema na finalização de jogadas. Não só na qualidade do chute, mas às vezes até na finalizar no sentido de o que eu vou fazer frente ao goleiro. Eu já chuto agora? Ou eu tento mais um drible? Ou seja, o finalizar é nem sempre chutar da melhor forma, mas às vezes nem só isso. É decidir ou não chutar quando era pra chutar. Enfim, aqui ele tem essa oportunidade aqui, e essa oportunidade termina sem sequer ter uma finalização. Ele pensa, quando vai ver, perde um grande lance. Ele tem um mérito de ter feito isso aqui acontecer, porque é ele correndo como só ele, só que na hora de concluir, ele pode dar um passe, ele pode chutar, ele pode fazer isso, ele pode fazer aquilo, e ele tem tanta opção que acaba demorando e não acontece nada. O Andrés Gomes é muito bom, só que ele tem esses poréns aí. Eu acho que meio que, obviamente, no final do dia, ele ainda é muito mais positivo do que qualquer outra coisa. É um baita de um jogador. Só não é perfeito, só não é um cracaço de bola porque tem esse probleminha aqui. Na sequência, cara, o Vasco, como você vê, o Vasco segue criando jogadas mesmo já estando vencendo, e aí chega ao seu segundo gol com um DVD, que eu falei que eu não queria ver no time, e hoje joga muito bem. O que a gente vai ter acontecendo aqui? Thiago Mendes ajuda ali na recuperação de bola, o Andrés Gomes vai ficar brincando aqui com ela, vai pra lá, vai pra cá, solta no Cuiabano que olha pra área e muito conscientemente vai fazer um cruzamento rasteiro pro DVD de primeiro. Uma baita jogada do Vasco. E você... E um bom gol, cara. E ver como é que o Vasco tá distribuindo o Vasco. O Diniz, cara, o cara meteu uma bolona pra ele antes, pra ele ligar na cabeça. Não, o cara teve a paciência de arranjar um passezinho embaixo, foi lá e chutou e fez. Foi tudo na boa. Você vê como de fato o ataque funciona. Cara, o Diniz, ele sai do time sendo esse técnico do tal tic-tac, né? Porque é o dinizismo e ele gosta de tocar bola. Cara, na prática não é, tá? A reta final de Diniz no Vasco era uma quantidade de cruzamento. O Vasco... Me lembrei até a época do Verratti, quando era o final... Aquela época final do Diniz no Vasco, cara. Só me dava saudade do Verratti para acertar aqueles cabeceios. Se o Verratti tivesse lá. Engraçado, né?
O Diniz, quando queria dar passe, o Verratti teve Vasco que do sair. Diniz, que é o E depois que o Verratti saiu, o cara voltou a querer só meter bola voltar a meter bola na área. técnico que teoricamente tem muito passe e gosta do jogo bonito, do controle de bola, na verdade era o técnico do chuveirinho. Eu lembro de ver estatística do Vasco está liderando, tipo, disparado a quantidade de cruzamentos em um jogo do Campeonato Brasileiro na época do Diniz. O Vasco sai disso pro Renato Gaúcho. Gaúcho é foda. Renato Gaúcho, que é o cara da praia, do futebol, que não liga pra nada. Esse é o time que joga bonito. É claro que, provavelmente, infelizmente, a coisa não vai continuar dando certo assim pra sempre, né? A realidade provavelmente não será essa. Vai sim, e lá vão ser campeão. Só ilusão. Mas, cara, o time do Diniz já não era capaz de fazer isso aqui há um bom tempo. O Vasco de fato toca a bola. Não é só chutão pra dentro da área e seja o que Deus quiser. O que era ainda mais esquisito, porque mesmo depois do Verratti perder espaço, no ataque, onde era pra passar, os caras metiam bicão. Na zaga, onde era pra meter bicão, os caras passavam, velho. Era assim o Diniz. Acontecia. O Vasco só tinha o cruzamento na área, sendo que nem tinha mais o Verratti. Ou seja, não tinha nada. Aqui, mais uma vez, a dupla funcionando, um cuiabano que tá voando, tá ligado? O Piton, ele já vinha mal e agora ele se afunda no banco e provavelmente de lá não sairá tão cedo. Amém, porque o cuiabano vem muito bem mesmo, cai como uma luva no Vasco. E aí, se eu tinha expectativa de hoje ou no próximo jogo, o Spinelli, o Brenner ganharem espaço no time titular, acho que agora fica difícil de acreditar nisso, né? Seu DVD, mesmo sem ter feito um jogo... É engraçado que nos 3 últimos jogos que o Renato Gaúcho veio, um foi o Brenner que fez gol, no outro daí foi o Spinelli, agora o DVD. Tão grande. O Renato Gaúcho passou um DVD dele pra todo mundo ver, pô. Igual hoje. Hoje, inclusive, foi a primeira vez que ele fez gol no Brasileirão nesse ano, tá ligado? Se hoje ele fez gol, nos outros não. Nos outros ele não perdeu a vaga, não vai ser agora. Enfim, 2-0 Vasco. Até aqui, cara, era um time que dominava. E aí, voltando a falar de Renato Gaúcho, o Vasco do Renato Gaúcho até o 2-0 mandava na partida. Fazia tempo que eu não via o meu time se portando dessa forma que ganha de mais de um gol e não cede a bola para o adversário. O Vasco ganhava de 2, tentando o terceiro. E isso se torna ainda mais interessante quando não é contra, sei lá, um time merda que tá na lanterna do... Não, é contra o Grêmio, que vem bem, que tá há, sei lá, 1 mês e meio sem perder. E o Vasco mandava. Mas como tudo não são rosas, o que a gente vai ter depois? O gol do Grêmio, do Carlos Vinícius. Um erro. Olha só, o Robert Renan domina aqui, tenta o drible, acaba perdendo a bola. Ela já estava indo embora, cai no Carlos Vinícius, que de costas gira e faz um golaço aqui também, sai comemorando. O Carlos Vinícius é um baita no atacante, tá? A zaga vacilou. Mas, mano, que o Carlos Vinícius, que não jogou, o Jogão falou, joga no atacante mesmo, meu Deus do céu, o pior cara jogar. Que achado. Eu lembro dele, eu particularmente, de ter conhecido ele via FIFA, jogando com o Fulham, tá ligado? E aí, esse cara vem ao Brasil e eu só conheci ele por isso, jogando muito bem. O gol que ele faz aqui é o típico gol que um atacante marromeno não faria, porque requer ali um recurso técnico que ele tem. Ele vai lá e faz. Agora, obviamente também, tá muito na conta de Robert Renan, que vem jogando muito bem no ano. Ano passado, ele termina, ele e Cuesta, vendo ali a disputa, qual dos dois é o melhor e tal. Eu acho que em alguns momentos o Robert Renan passou mais insegurança do que o Cuesta. Aí troca o ano, ele é titularaço e o Cuesta reserva. Hoje, ele que é conhecido por ter essa boa saída de bola e tal, e não à toa o Diniz trouxe, ele vai com confiança demais, driblar na entrada da área, um negócio que me dá um pavor danado, porque... Assim, que era pior, tocar na frente da área, entregar pro adversário ou querer se driblando? Isso aqui é o tipo de lance que se ele dribla, não muda nada. Não é um quase gol. A gente ainda tá aqui atrás, ainda tá no campo de... Não vale muita coisa, tá ligado? Se ele não consegue o drible, se ele erra e perde a bola, acontece o que aconteceu, que é sofrer um gol. Então isso aqui com certeza não compensa, ele com muita confiança. Faltar confiança é um problema, confiança demais também é. A gente toma o 2-1, e aí é foda, cara, que depois de tomar o primeiro gol no jogo, e acabou que foi o único, mas depois de tomar um gol, o Vasco meio que se acanha. O Vasco se retrancou e não conseguiu ter muita chance de ataque. Depois o Vasco levou tomar empate, depois tomar virada, na situação que tá. Sente, o Vasco fica com medo, e a gente termina o primeiro tempo com um Vasco que sai de dominar para dominado. O que acontece? 32% só de posse de bola pro Vasco contra 68%. Não estava...
Diniz, calma. Sim, tá? Isso é principalmente pós o primeiro gol do Grêmio. O Grêmio passa a mandar no jogo. Então aqui começam os problemas do Renato Gaúcho. Até o 2-0 é um time que era soberano dentro de campo de uma forma que fazia tempo que eu não via. Toma o primeiro gol e aí o time perde um pouco a cabeça. A gente tem, ao final do primeiro tempo, 6 finalizações do Vasco contra 4 do Grêmio. O Vasco com muito mais qualidade nas suas finalizações, então tem maior número, quase a mesma coisa, mas um pouco mais, e mais qualidade. Mas a reta final, ela é meio suja. A reta final, ela é muito mais para o time do Rio Grande do Sul. Começa o segundo tempo, o que a gente tem nele? Algumas substituições. Marino Renestrosa e Puma Rodrigues. Marino até agora tem saído no Moreira. Vocês sem querer, foi mal. Foi pra frente sem querer. Mas Marino, que até agora não mostrou pra que veio. Marino Renestrosa e Puma Rodrigues. Sai, cadê? Eu anotei, sai Nuno Moreira, finalmente. Eu acho que tava na hora. E o PH que erra em alguns momentos no jogo, acerta em outros. Eu acho que não voltou desde hoje do Japão e nem pra Copa vai. No geral, gostei da partida dele hoje. E entra o Renestrosa, que eu acho que eu demorei para entender a dele, e eu não sei se eu já entendi tudo, mas eu acho que ele dribla muito bem, mas eu acho que tem que soltar essa bola. É meio Lloyd. É uma evolução do Lloyd. O Lloyd virou um pouquinho. Não é tão bizarro. Será que ele vai fazer assim, ó? Quanto, mas ele finta tanto. Ele tem a capacidade do drible, mas às vezes é tipo... É que nem pior que verdade. O Lloyd, quando jogava com o Vasco, ele conseguia correr, conseguia tudo e tal... Conseguia fazer uns driblezinhos, só que na hora do passe, na hora de chutar a bola, passar ela, não dava nada. Assim, amigo, só faz o mais básico, só toca a bola, deixa a jogada fluir, não precisa ficar penteando ela pra lá e pra cá, tá ligado? Tem que ver qual é que é dele. Vemos também hoje, daqui a pouco eu falo, Matheus França. Não deu saudade nenhuma. Mas, enfim, eles entram e a gente tem o Andrés Gomes, que é aquela dualidade entre, meu Deus do céu, esse cara é genial, e meu Deus do céu, olha na onde que ele chutou. Ele faz um lance aqui que eu queria ter o vídeo, infelizmente eu não tenho, mas basicamente o que ele faz é dar uma caneta no maluco e ele cai, ele tira, ele chuta de fora da área, ela bate meio que na trinca, quase um golaço, ficou no quase. É um jogador que não vai ser 100% dos momentos perfeito. É o tipo de cara que provavelmente, hora ou outra, vai errar umas coisas bem besta mesmo. Dito isso, um baita de um achado do Vasco. Baita de um achado, sem hora contratação. E após ele ter essa grande... Não vai pra Copa não, mas foi convocado pela seleção colombiana. Oportunidade dele, o Grêmio tem provavelmente a sua melhor, talvez do jogo, tirando obviamente o gol. Essa bola sobra aqui e ela vai sair. Assim, é muito mal finalizado, fica fácil pro Vasco, 21 do primeiro tempo, talvez se sofre empate aqui, teria ficado realmente com empate, não teria ganhado, ou quem sabe tomaria até uma virada, mas nada disso acontece, porque ele desperdiça, ou seja, o segundo tempo ele começa e ele se desenvolve como terminou o primeiro, o Grêmio passa. O Grêmio atacando e passando o carro em nós, querendo atacar, querendo passar e até virar o jogo, e o Vasco morto. O Vasco, bateu no primeiro gol, nunca vai voltar. Passou a jogar melhor. Não era um domínio tão grande assim no segundo tempo do Grêmio, mas o Grêmio era outro time. Então, assim, sim, o Renato Gaúcho, ele claramente muda. O Vasco, ele joga de uma forma que fazia tempo que o Diniz não conseguia tirar algo parecido, porém, não é 100% perfeito. Não é esse mundo de paraíso, existe problemas. O Vasco ainda conta um pouco com a sorte. Tanto é que depois, o que a gente vai ter aqui? Mais modificações. Matheus França, que entrou e parece qualquer jogador que subiria da base. Sabe aquele que você sabe que nem vai virar um cracaço de bola, aquele cara que talvez nem vai conseguir ser um dos caras que rodam no elenco ali, nem que seja no banco de reserva, ele parece qualquer coisa. É estranho, esquisito, de fato, pelo menos no Vasco não acontece, não só no Vasco, né? Na Inglaterra também já não estava acontecendo, esquisito. E Johan Rojas, que eu acho que não entra tão bem assim, mas eu colocaria um pouco mais cedo, vendo que o Renestrosa se entregou, eu acho que o Rojas tem que passar na frente e tal, tem essas coisinhas, enfim, o Renato continua movendo o Vasco, mudando, e diferente dos outros jogos, que houveram viradas no segundo tempo e tal, aqui o Vasco não melhora com as modificações. Talvez seja o primeiro dia que ele mexe e o resultado após as mexidas é o time pior. Foi o Marino, que não conseguiu nada. O Puma, não é lá essas coisas. Matheus França, que ia arranjar só o Rojas, talvez não. O Vasco já não estava bem e conforme o jogo foi avançando, eu acho que o Grêmio foi sentindo que dá para tentar. Eu acho que a gente está mais perto do empate do que de tomar o terceiro. Então o Grêmio foi crescendo. As substituições
pouco contribuíram, o Vasco foi ficando cada vez mais atrás e a gente chega até na reta final, o Léo Jardim, depois de um erro de marcação do Saldívia, defende um chute do Bright White. Mais uma vez eu pontuando aqui, a bola foi meio fácil porque foi em cima dele, mas mais uma vez faz uma defesa importante o Léo Jardim. Teve outros jogos aí que ele fez a mesma coisa, vive uma... O Léo Jardim joga muito, cara. Foi mal mesmo. Mas sem piada nenhuma, mano. É óbvio que vai ser tonto falar essas horas que não, o Léo Jardim é seleção. Porque tem mais como, né? Que o Léo já tá na hora da Copa, tudo e tal. Mas, cara, o que o Léo Jardim jogou em 23, 24, 25, 26, o que tá jogando, salvou nós um monte de vez, é bom demais ver que esse cara ainda tá aqui e tomara que fique vindo por mais um tempo. Porque antes do Léo, nós tinha tudo, então, os goleirinhos, tinha o Thiago Rodrigues, tinha o Martin Silva até que foi bem, 18, peraí, o Martin Silva foi 17, em 18 o Fernando Miguel, 19 também, se pá, 20 continuou sendo até o Vasco cair, 22 foi o Thiago Rodrigues e virou o Léo Jardim. Eu acho que, cara, dos últimos goleiros, se pá, ele foi um dos melhores. É que nem o Verratti, joga pra um caramba, jogou pra caramba no Vasco, mas falta um título pra definir, pra virar lenda de fato. uma fase melhor e o Vasco conta um pouco com a sorte, sim. Então, assim, em resumo, já dá pra dizer sim, cara, que o Renato Gaúcho mudou, que esse time é outra coisa. A gente tem agora 4 jogos. Cara, antes desses 4 jogos, meu irmão falou bem 3 vitórias e um empate. meu irmão É um velho, eu falei pra ele, cara, vamos começar a ganhar agora com o Renato Gaúcho e tal. Ele falou bem assim, não vai dar os 4 começo muito bom. É difícil, vamos lá, 10 pontos pra nós. Toma. Aqui, ó, 10, não consigo mostrar. 10. É um começo com vitória no Palmeiras, no Fluminense, agora no Grêmio. É um empate O empate, que podia ter sido mais 2 pontos. com o Cruzeiro, com 3 gols, fora de casa. É muito bom. É torcer para que se mantenha. E sim, valeu a pena trocar de técnico, né? Óbvio que valeu, né? Pô, quem falar que não valeu a pena tá doido, porra. Quer ver o time na merda só, porque, na moral, não valeu a pena, o Diniz ia melhorar, aham. Vai nessa. Time, apesar de ser praticamente o mesmo em quais são os jogadores, o rendimento é completamente outro. A mentalidade muda, né, pô? Ele tem aqui umas questões que eu não gosto, é um Cauã Barros no banco que eu não sei se eu concordo, mas hoje, pelo menos, Cara, a escalação principal do Vasco vai ser o seguinte: goleiro, Léo Jardim, Robert Renan e Saldívia ainda. Eu ainda não tenho uma opinião certa se eu quero conhecer o titular, mas por enquanto já que o Saldívia tá jogando, vai ser o Saldívia. Da esquerda, Cuiabano, direita, o Paulo Henrique. No meio, assim, atrás, o Thiago Mendes ou o Cauã Barros. Na frente, Thiago Mendes e Rojas. O Rojas vem bem e tal. Nesse jogo não tem um meia assim que apareça tanto. O Tietchan vai uma coisa e outra, o Gomora a mesma coisa, mas não sai muito disso. Daí no ataque, daí eu não sei. O ataque não tem uma opinião formada assim direito, mas, né? Principalmente nos primeiros 45, funciona muito bem. O Renato muda esse time, o Renato melhora muito esse time, apesar de que ainda tem aqui e ali alguns asterísticos. Normalmente o time só joga 45 minutos, até então estava jogando só os finais, hoje jogou só os primeiros. Lembra o muito primeiro aquele Vasco de... seria legal que esse time conseguisse jogar mais tempo. Mas aquele Vasco de 2019, 2018... que jogava e tomava um gol no finalzinho. A maioria dos jogos era assim, cara. Em altíssimo nível. Mas mesmo que por enquanto não consiga, tá funcionando. E ganhar é importante. Então, por hora, é um baita de um começo do Renato Gaúcho. Eu vou ficando por aqui. Entra lá, mano, no site da Lecente, você realmente vai gostar. E agora a gente tem uma pausa, né, de Campeonato Brasileiro e tal, porque teremos data FIFA. O Neymar era pra estar jogando exatamente agora, mas o Neymar foi mais uma vez poupado. A realidade tá foda. Enfim, vejo vocês provavelmente o quê? No Jogo do Brasil. Valeu, chat. Chat? Eu tô ao vivo? Valeu, gente. Chat. Top. Então, galera, esse foi o vídeo. Desculpe qualquer coisa. E é isso. Valeu e fui! E vamos continuar ganhando ainda, então anota.